Paz, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem em seus lares. Deus abençoe a vida de cada um que se encontra aqui com este culto de ensino. Hoje nós não vamos ao vivo, mas estamos falando um pouquinho mais cedo aqui, do dia 24 mesmo. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de cultuar o nosso Senhor, celebrar a vida, celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor. Nós estamos nos aproximando do dia de Páscoa. Hoje é quarta-feira. Não neste domingo, no outro vai ser o domingo de Páscoa. Então que a gente venha a se atentar a esse período do ano, do calendário litúrgico, que pode e deve nos trazer grandes reflexões. Como servos de Deus, como pessoas que amam o sacrifício do nosso Senhor, que nós venhamos a interiorizar e refletir neste momento. Amém? Primeiramente, vamos orar, depois nós vamos entoar um cântico e, em seguida, entraremos naquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está, dirige o seu pensamento ao Senhor Deus, que Ele tem feito tão grandes maravilhas nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Mesmo nós estamos num momento de dificuldade, num momento de contingência que é essa pandemia, nós vemos também a mão do Senhor. A mão do Senhor não que ela simplesmente faz aquilo que nós queremos que ela faça, mas ela atua como um forte braço estendido em todas as áreas. E nós nos submetamos à mão do Senhor. Nos momentos de reflexão, nos momentos de provação, mas também nos momentos de alegria e de celebração. Em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, Senhor Jesus, estamos reunidos, Pai querido, Pai amado, como a tua igreja. Nós, aqui eu e o Ângelo, no templo, mas também os teus filhos, Senhor Jesus Cristo, cada um em seu lar, cada um em sua casa, para este momento, Senhor Jesus Cristo, de adoração, também de reflexão e de instrução da sua palavra, Pai. Nós somos gratos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Nessa oportunidade que nós temos de nos achegarmos ao Senhor. E também, Senhor Jesus Cristo, por celebrarmos a sua morte e ressurreição. Pai, te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por cada um dos teus filhos que se encontram do outro lado. Agradeço pela sua vida, pela sua família, pela saúde, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está proporcionando pelo ar que o Senhor proporciona a todos nós, Pai. Pai, também oro, Senhor Jesus Cristo, por aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, seja de qualquer espécie, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. Pai, Tu sabes, Senhor Jesus Cristo, da necessidade de cada um dos Teus filhos, Senhor. E o Senhor contemple agora, Pai, o coração, contemple, Senhor Jesus Cristo, a vida de cada um dos Teus servos, Senhor Jesus. E entra, Senhor Jesus Cristo, pela Tua misericórdia, com mão forte e braço estendido a essas pessoas. Clamamos, Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia e agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por o Senhor nos ouvir, Pai. Como Criador do universo, o Senhor ouve nós, seres humanos tão pequenos e tão frágeis, Pai. E o Senhor nos ama. O Senhor nos ama com amor incondicional. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por absolutamente tudo e pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos, mesmo que virtualmente como igreja do Senhor.
para a glória do teu nome. Amém. Amém. Gostaria de entoar um cântico com os irmãos. Acredito que não é um cântico que a gente cante com muita frequência aqui na igreja, mas é um cântico que o Senhor tocou no meu coração para que a gente possa cantar. Amém? Para os irmãos que têm essa possibilidade, eu acredito que seja fácil. A maioria dos irmãos que está vendo esse vídeo tem acesso à internet, por consequência, se trata do hino 39 da harpa cristã, o louvor Alvo Mais Que a Neve. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Sim, nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo
que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glórias a Deus. Peço perdão aos irmãos que eu não ensaiei muito bem esse hino, acho que errei um bocado de notas aí. Mas vamos entrar já na reflexão que o Senhor hoje tem para nós. E dando continuidade a um assunto que eu havia introduzido aqui antes da gente começar o culto. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março. E eu orando ao Senhor, pedindo direcionamento daquilo que deveria ser transmitido à igreja dele. O Senhor me fez lembrar do momento que a gente está vivendo no ano. Hoje é o dia 24 de março, não neste domingo próximo, como eu já disse, no outro, correto, Ângela? Não neste domingo próximo, no outro, nós estaremos celebrando a Páscoa, no primeiro domingo de abril, se eu não me engano. E aí me veio a reflexão de que muitas pessoas, talvez, que estejam onde esse vídeo possa chegar, elas perderam de mão o significado do que significa a Páscoa, do que significou a Páscoa para toda a história, tanto dos judeus e quanto da igreja. A Páscoa ela é sinônimo de libertação. A Páscoa ela é sinônimo de redenção. A Páscoa, como a gente vai ver aqui na reflexão, ela tem dois significados históricos. O segundo significado ele transcende o primeiro, ele completa o primeiro, mas basicamente é a libertação do povo judeu da opressão egípcia e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente venha a refletir um pouquinho sobre isso nessa noite. E antes da gente propriamente ler os textos que a gente vai ler nessa noite, introduzir falando sobre como o nosso Deus ele se relaciona, ele costuma se relacionar, uma das formas que ele costuma se relacionar com o ser humano, com as pessoas, com o povo dele. O nosso Deus, ele se relaciona por muitas vezes durante a Bíblia, durante a história, de uma forma cerimonial, de uma forma em que um ato ou uma cena, digamos assim, um conjunto de ações, eles simbolizam e eles apontam para uma outra coisa. O nosso Deus é um Deus que se ele se utiliza de atos cerimoniais para fixar e para se relacionar com o ser humano. E a gente tem alguns exemplos.
a gente tem um exemplo da Páscoa e todas as outras festas do povo judeu são festas que simbolizavam e que apontavam para algo. Uma delas, a festa da Páscoa, que fazia o povo se lembrar. Esse é uma característica que a gente pode ver em alguns momentos da Bíblia. São coisas que apontam ou fazem o povo se lembrar de coisas que já aconteceram. Por isso que eu frisei aqui que o nosso Deus, uma das formas dele se relacionar com o homem é de uma forma memorial. O arco-íris é uma forma memorial que o homem tem, que Deus tem para se relacionar com o homem. O arco-íris representa a aliança que Deus fez com Noé, que não iria destruir mais o mundo com água. Essa é uma memória, um ato memorial de Deus para com o homem. E isso acontece diversas vezes no Antigo Testamento, são os atos proféticos. São coisas que aconteciam, que apontavam para coisas que ainda iriam acontecer. É claro que talvez no momento que os atos proféticos estivessem acontecendo, algumas pessoas não entendessem, mas era uma forma muito frequente de como Deus ele se relaciona e ele interage com o povo dele. A gente tem um exemplo que a gente vai citar mais para frente aqui na nossa reflexão. O ato profético que Deus fez Abraão fazer, que seria levar o seu filho Isaque ao altar, e ali, quando ele iria imolar o seu filho, Deus pede para Abraão parar, e um cordeiro estava com seus chifres presos no arbusto, e esse cordeiro substitui Isaque no sacrifício. Entre diversos outros exemplos de simbolismos que apontavam para coisas que ainda iriam acontecer. E, por fim, o que nós fazemos hoje aqui no ato da ceia, a ceia memorial, a ceia que Jesus Cristo instituiu para que nós nos lembrássemos dele e do seu sacrifício, quando nós, simbolicamente, numa festa coletiva da igreja, numa comunhão coletiva, nós comemos do pão e bebemos do cálice do Senhor, para que nós nos lembremos do sacrifício do Senhor Jesus até que ele venha. Então, são formas que Deus tem de se relacionar com a humanidade, fazer-nos lembrar através tanto de ações, quanto a gente pode chamar aqui a ceia memorial como um sacramento, como coisas da natureza, como um arco-íris. Deus ele escolheu, através de algumas vezes, se relacionar com o homem através de atos, de objetos. Eu não posso chamar um arco-íris de um objeto, mas de uma forma memorial. E eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, e a minha versão da minha Bíblia é da NVT, Nova Versão Transformadora. Êxodo 12, a partir do verso 1. Dando um contexto rápido para a gente conseguir ter um pano de fundo do que está acontecendo aqui. Deus instrui o povo
Deus, através da vida de José do Egito, filho de Isaac, através da vida dele, ele se torna, na história que a gente já conhece, ele se torna governador do Egito, e através da vida deste homem, Deus usar este homem, um diplomata egípcio, um estadista, né? Um diplomata não, melhor dizendo, um estadista egípcio, Deus livra o povo dele da fome, porém, o povo ele acaba ficando no Egito, e o José morre e as pessoas se esquecem de quem foi José. O faraó esquece de quem foi José e acaba escravizando o povo de Israel. O povo fica escravo dos egípcios e o Senhor se lembra do povo depois de 400 anos e Deus levanta Moisés juntamente com Arão para poder libertar aquele povo da opressão egípcia. E é aqui, depois desse breve contexto que eu tenho certeza que os irmãos sabiam, mas para a gente só se situar. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio do povo de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não haverá qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel.
Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse: Vão, escolham um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de sopo e molhem-na com o sangue. Usando o sopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou as nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro do calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O Faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é interessante para que a gente possa ter um panorama e o quanto Deus frisa algumas coisas que estão nesse texto. Primeiro, que era uma celebração, Deus instruiu o povo para aquele dia especificamente, para que eles pudessem comer a refeição do animal que eles sacrificaram, juntamente com o pão e as ervas amargas, e estarem cingidos, estarem vestidos para viajar. Porque o anjo do Senhor passaria na terra do Egito e eles seriam, digamos que, convidados a se retirar do Egito naquela mesma noite. E ali, naquele momento, acontece um ato memorial, um ato profético, que o sangue daquele animal, ao ser tingido nos umbrais, nas portas das casas dos egípcios, o anjo da morte não tocaria nos filhos de Israel, apenas nos filhos egípcios. O anjo da morte não tocaria naqueles com que visse o sangue nos umbrais, não tocaria naqueles que tivessem recebido a instrução do Senhor. E, obviamente, a gente faz um paralelo óbvio, e isso é um ato que aponta para o que nós temos hoje. O Senhor se utilizou de formas para apontar, para direcionar o povo de Israel e as demais pessoas que vierem a conhecer todas essas narrativas históricas, que atestassem, que fizesse crescer a fé em seu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, desceu do seu alto céu, do seu alto trono, se fez ovelha muda, assim como aqueles animais que eram sacrificados. E pelo sangue dele, pelo sangue que é a marca da nossa redenção, nós somos livres
da ira de Deus. E aí eu repito algo que talvez esse vídeo chegue para pessoas, talvez eu esteja falando repetidas coisas que talvez os nossos irmãos crentes já saibam, mas talvez exista uma pessoa que não saiba ou não se lembre do porquê nós precisamos celebrar a Páscoa, porque nós precisamos nos trazer à memória, nós precisamos celebrar de verdade. Eu friso essa palavra celebrar. Porque lá atrás, no Jardim do Éden, quando o primeiro homem tropeça e peca, através dele, como representante de toda a raça humana em Adão, representada por Adão, peca, e o pecado entra no mundo. Então, a partir daquele momento, absolutamente todos os homens descendentes de Adão nascem no pecado, nascem condenados, nascem réus da ira de Deus. Deus é um fogo consumidor. Deus não compactua e não aceita o pecado. E naquele momento, em Adão, toda a humanidade peca e todos os descendentes de Adão nascem com essa mancha. E Deus não se relaciona com o pecado. E ali naquele momento, em Adão, no Éden, quando Adão peca, definitivamente há uma ruptura entre Deus e o homem. O homem não pode mais ter a companhia, o homem não pode mais conviver com Deus. Não são naturezas que possam coabitar. E ali há uma ruptura entre a criação e o Criador. Por isso, nós devemos celebrar. Por isso, a Páscoa é tão importante para os cristãos. A Páscoa é o marco, a Páscoa é a festa, a Páscoa é o memorial de que nós, homens, através do sacrifício de Jesus Cristo, somos religados a Deus. A exemplo do que aconteceu no Egito, o sangue de Jesus Cristo nos livra da ira de Deus, nos livra do anjo da morte. E nós somos livres. E nós estamos prontos novamente para nos relacionarmos com Deus. Então a Páscoa, para os judeus e, obviamente, para os cristãos, ela tem duas grandes características que elas se repetem, tanto na Páscoa judia quanto na Páscoa cristã. O livramento da ira iminente de Deus através do sangue de um animal imolado, no nosso caso, o sacrifício perfeito, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos livres da ira iminente de Deus através do Cordeiro Pascal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Israel também foi liberto da opressão dos egípcios. O povo estava livre da escravatura da qual eles estavam debaixo. E da mesma forma, nós somos livres. Mas livres do quê? Nós somos livres do pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. Até aquele momento, o homem, ele estava
até o momento que uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus Cristo, ela é escrava do pecado. Ela não consegue optar por não pecar. E até as iniciativas dessa pessoa em um direcionamento da sua vida, tentando se achegar a Deus, que não seja por Jesus Cristo, ela é uma ofensa a Deus. Por que ela é uma ofensa a Deus? Porque a pessoa está tentando se reconectar com o Pai novamente por um caminho que não foi que o Criador trilhou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso se torna uma ofensa e uma petulância a Deus. As iniciativas do homem de tentar se justificar e se santificar, que não seja pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, elas são uma ofensa a Deus. E eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 17. É um texto muito lindo de Paulo. Os irmãos, por favor, se puderem ler o capítulo todo. A gente vai pensar um versículo aqui que ele traz uma boa parte da ideia do que está querendo ser dito, mas os irmãos leiam todo o capítulo quando os irmãos tiverem tempo. O versículo diz assim: a morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, através de um único homem, o pecado entrou no mundo, através de Adão. E a graça de Deus é derramada sobre todos os homens que aceitarem, é claro, o sacrifício de Jesus Cristo. Por um homem o pecado entrou no mundo, mas pelo outro homem há salvação, há libertação, há redenção. E por isso nós devemos celebrar. Celebrar pelo motivo de nós já estarmos condenados, já estarmos reféns da ira de Deus. Mas o próprio Deus arquitetou, planejou um plano para que a humanidade tivesse um caminho para se reconectar, se relacionar novamente com o Criador, através do seu Filho Jesus Cristo e do seu sacrifício. Jesus Cristo, Deus, que veio à Terra como homem, mas não deixou de ser Deus. E hoje, ainda Deus está no mais altos céus. Jesus Cristo que se fez ovelha muda, hoje, Rei soberano, e que vai julgar como justo juiz todos os povos no dia do Senhor. E para complementar também, peço que os irmãos abram no livro de Isaías, capítulo 53. E uma coisa que é simples, mas é muito linda, é como a Bíblia toda aponta para Jesus. Desde o Éden, quando há o proto-evangelho, em que se é profetizado que haveria um que pisaria na cabeça da serpente. Como nós vimos, a festa pascal e a libertação do povo judeu dos egípcios aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui no livro de Isaías, capítulo 53, que o profeta profetiza, um profeta messiânico, também profetiza sobre Jesus Cristo,
Absolutamente toda a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia toda aponta para o plano de salvação que Deus deu à humanidade. Vamos ler Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá uma vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Que coisa linda. Que passagem linda da Bíblia. Que aponta com relatos super detalhados sobre o sacrifício de Jesus Cristo, que aconteceria. Inclusive, detalhes como que Jesus Cristo foi sepultado num túmulo de um homem rico, no caso José de Arimateia. A palavra do Senhor é maravilhosa. O plano do Senhor é maravilhoso. E por isso eu friso novamente, meus irmãos, que seja um momento de celebração nas nossas vidas. Que nós possamos, é claro que é difícil, mas nós temos que fazer esse esforço. Apesar das lutas, apesar das dores, apesar dessa pandemia que está às caras, apesar de nós estarmos como povo, como brasileiros, um pouco temerosos pelos passos que os nossos dirigentes estão dando, o nosso maior dirigente, o nosso Criador, entregou seu Filho Jesus Cristo, Deus que se fez carne, e entregou o seu sangue por nós. Sendo talvez um pouco sincero demais, mas alguns, né, na verdade muitos não, alguns talvez não escapem realmente do Covid, mas aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, que simbolicamente pegaram o sangue e colocaram nos umbrais de suas casas, no caso, aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, colocaram nos umbrais do seu coração o sacrifício, o sangue de Jesus. O Covid é só um detalhe
mas essas pessoas se livraram da ira de Deus, da ira iminente, da segunda morte, da completa separação que poderia acontecer, que poderia não, que já acontecia, que essas pessoas não teriam mais como se conectar e se relacionar com Deus. Mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, essas pessoas que talvez tenham sido levadas pela Covid-19, mas que receberam Jesus e receberam seu sacrifício e receberam seu sangue, estão agora em paz e em segurança. E o plano de Deus foi bem sucedido. O plano de Deus é a salvação e redenção do homem através do sacrifício de Jesus Cristo. Então Deus não é pego desprevenido, Deus não perde batalhas. A Covid é só mais uma batalha que a humanidade está passando, como já passou por outras, como as guerras, como a peste negra. Mas uma batalha que nem eu nem você, meu irmão, nós podemos perder é a batalha contra o pecado. E que nós já somos vencedores, pois aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por isso nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor. Peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro do Gênesis. Só mais um ponto da Bíblia em que Deus, através de atos proféticos, cenas, instituições, sacramentos, Deus aponta para o que é perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Gênesis capítulo 22. O versículo é o versículo 10. Só contextualizando, que a gente vai ler aos poucos versículos. Deus faz uma promessa a Abraão que ele teria uma grande descendência. E Abraão já velho, já talvez desesperançoso, Deus concede um filho a Abraão quando ele tinha 100 anos. Filho dele, Isaque. E aí, Deus pede esse filho a Abraão. O filho que ele tanto esperou. O filho da promessa. E Deus pede que Abraão sacrifique esse filho. Uma prova de fidelidade enorme. E Abraão sobe com seu filho, com o coração pesado, coração contrito. E na hora que Abraão ia imolar o filho dele, aí nós vamos ler os versículos. A partir do versículo 10. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. E mais uma vez, através de uma cena, um ato profético, Deus aponta para aquilo que aconteceria. Um cordeiro, um carneiro, que no caso é preparado, e substitui Isaque. Nós éramos Isaque naquele altar. Nós iríamos morrer. Mas Deus preparou o cordeiro, Deus preparou o carneiro que substituiria eu e você da morte eterna. Então é motivo de celebrar. E o que significa a Páscoa nos nossos dias? Da mesma forma que a gente citou 2 aspectos da Páscoa judia, a nossa Páscoa tem 2 grandes aspectos também. A celebração memorial do livramento da igreja da ira futura e iminente de Deus,
que vai assolar a humanidade. Há de vir o dia, e esse dia está próximo, que o Senhor julgará povos, línguas, tribos e nações. E aqueles que não receberem o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo serão reféns da ira iminente de Deus. E o segundo aspecto, assim como o primeiro da Páscoa judia, a Páscoa para nós, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, significam a libertação definitiva daqueles que receberam o sacrifício de Jesus da opressão e da escravidão do pecado. Nós não somos mais obrigados a pecar. O pecado antes na nossa vida era uma continuidade. Hoje nós podemos escolher não pecar. Hoje nós estamos livres da prisão e das garras de Satanás e do pecado. Hoje o pecado na nossa vida deve ser um acidente e não um ato contínuo como era no passado. E para finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 1. Versículo 12. Jesus, homem, se entregou e se sacrificou por nós. Se fez como servo, como ovelha muda. E se sacrificou por nós num sacrifício substitutivo e redentivo. Porém, o nosso Deus ressuscitou. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia, quando as mulheres foram, Maria foi visitar o sepulcro, juntamente com as outras mulheres. Lá estava um anjo do Senhor, em cima da pedra, que anunciou que Jesus não estava mais lá. O Filho de Deus cumpriu aquilo que prometeu, que ele derrubaria este templo, mas que o reconstruiria em 3 dias. Jesus ressuscitou. E com ele, já as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Ressuscitou como Deus. Ressuscitou como aquele que é eterno. Vamos ler aqui no Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido e com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Esse é o nosso Jesus, que hoje está à destra do trono de Deus, Rei, Majestade, e que no dia final, como juiz, que julgará todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações, que nós venhamos a celebrar a sua morte e ressurreição, pois ele venceu.
Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará. Não mais como um sacrifício, mas como o juiz que julgará a todos os povos. Que nós venhamos a celebrar a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida entre nós. Jesus Cristo está conosco todos os dias, até que Ele venha, para que nós possamos estar em plenitude com Ele para todo sempre. Que nós venhamos a celebrar com o maior júbilo possível essa data, que é uma data também memorial. Que nós venhamos aprender com Deus também na história. Deus se relacionou conosco de formas memoriais, de formas simbólicas, de formas que apontavam. Que nós venhamos, através dessa celebração da Páscoa, resgatar em nossos corações e em nossas bocas, nossos lábios, nossas atitudes, o verdadeiro significado da Páscoa. O Cordeiro morto, que nos traz a vida, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como disse o João Batista. Nós venhamos a celebrar com a maior alegria da nossa vida e da nossa alma, mesmo em tempos de tempestade e tempos de dificuldade. Nós venhamos a celebrar a Páscoa do Senhor. Amém? Agradeço aos irmãos, agradeço a oportunidade de estar falando aqui, agradeço ao meu amigo Ângelo que está me auxiliando aqui na mídia. Deus abençoe a todos, que nós venhamos aguardar essa palavra e sentir muito júbilo e celebrarmos muito esses próximos dias que são os dias instituídos do calendário litúrgico. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma breve oração e em seguida nós aqui vamos para as nossas casas. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, que nós temos de relembrar como um ato memorial daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi a sua morte e ressurreição, que nos faz livres. Livres, Senhor, da ira iminente de Deus, da ira santa de Deus, e nos faz livres, Senhor, do pecado. Nós te agradecemos, Pai, porque não merecíamos, Senhor. Por causa dos nossos pecados e da nossa rebeldia, o Senhor se sacrificou. E nós somos eternamente gratos, Pai. Não temos com que pagar, nós só temos lhe render adoração, lhe render gratidão, nos derramar na sua presença. Pai, quebranta os nossos corações, que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, a nos relembrarmos sempre da sua morte, da sua ressurreição, do seu sacrifício. E que nós venhamos e nos utilizemos da oportunidade dessas festas cíclicas anunciar ao mundo o verdadeiro significado da Páscoa, que é a celebração da sua morte e ressurreição, da sua vitória, Pai, sobre o pecado, que nos livra da morte iminente, da segunda morte iminente, que nos afastaria permanentemente do nosso Deus. Somos gratos, Pai, pela vida eterna que o Senhor nos proporciona através do seu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Amém.